Que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando o nosso conselho pastoral, com o objetivo de ajudar as famílias e aqui, através das Escrituras, buscarmos orientações. Prezados irmãos, este conselho pastoral é justamente visando a união do casal e também falando sobre a criação de filhos. Tudo isso a Bíblia ensina e nós queremos hoje, no nosso conselho pastoral, falar o que Paulo fala aqui em Coríntios capítulo 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo da família. Capítulo 7, eu aconselho a todos os casais sempre estar lendo o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto tinha seus problemas. Enfrentava também os casais suas dificuldades. Portanto, você vê Paulo falando com os casais, orientando o lar, orientando a família. Eu quero focar hoje no versículo 28, capítulo 7, que é um assunto muito importante. E nossos jovens precisam ter conhecimento antes de assumir o compromisso em casamento. Primeiro, eles precisam saber o que irão enfrentar após o casamento. E também o que vai ocorrer caso eles decidam não casar, permanecer solteiros, como decidiu o apóstolo Paulo. Mas Paulo foi bem central dizendo: nem todos têm o mesmo dom que eu tenho. Então, se você casa, não peca. Eu quero chamar vocês para dentro das Escrituras. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. E hoje nós vamos focar o versículo 28, que é um assunto muito importante. Às vezes você lê o capítulo todo, mas não focou um detalhe que tem aqui no versículo 28. Aqui Paulo fala: mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, também não peca. Tá certo? É um direito. O casamento é a forma correta que Deus deixou estabelecido. Fora deste princípio é a prostituição. Então, dentro deste princípio, o casamento, ele está dizendo, não peca. Agora, o restante do versículo é que cai para o esquecimento, principalmente no tempo da juventude. Olha aqui o restante do versículo. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Aqui é onde você precisa lembrar que vocês terão tribulações na carne. Tá certo? Então você vai casar sabendo que você vai ter tribulações na carne. Agora você me pergunta, pastor, o que será? Bom, para começar a vida a dois, se não tiver graça, se não for um pacto incondicional, não vai funcionar. Você sabe que a jovem a qual você assumiu o compromisso de casamento é criado em um lar e você no outro lar. Então aí já tem uma diferença. E depois vem também a própria sobrevivência, o sustento do lar, seu emprego, a situação financeira. Tudo isso também são problemas que vocês vão encarar. Talvez após o casamento pode haver um desemprego,
aperto financeiro, crise financeira. Então, tudo isso está sujeito ao jovem quando casa. Então, Paulo está dizendo dessas tribulações. E não é só isto. Você vai observar também que aqui no mesmo capítulo 7, o versículo 3, ainda diz assim: o marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência são compromissos, são deveres que o jovem, após o casamento, tem para com a esposa e ela também com ele. São compromissos, são deveres. Agora, eu quero focar esse assunto no versículo 28. O apóstolo deixa bem claro: todavia, os tais terão tribulações na carne. O apóstolo Paulo, como um profeta, um mensageiro da primeira era, um apóstolo por excelência, ele ocupou uma posição espiritual muito alta em Cristo Jesus. Portanto, você vê que Paulo, a maioria dos evangelhos foram escritas por ele. E os próprios apóstolos de seu dia reconheceu isso. Portanto, Paulo não teve a oportunidade de conhecer Jesus em seu corpo físico, mas sim na coluna de fogo, no caminho de Damasco, como nós conhecemos. E ele está dizendo, ele via do começo ao fim o que seria vida, família, o casal, o jovem após o casamento. Por isso ele disse aqui: todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Eu sempre tenho dito, tanto falo comigo mesmo, como falo também com todos os jovens que estão hoje casados, todos os chefes de família, mães de família, pais de família, eu sempre oriento: olha, nós escolhemos casar. Nós tínhamos um direito de não casar. E desde o dia que nós decidimos casar, assumir o compromisso matrimonial, nós temos que ter consciência que vamos ter lutas na carne. Vamos ter tribulações na carne. Está escrito. Todavia, veja bem, todavia, os tais terão tribulações na carne. O difícil é quando isso acontece, você assusta. Mas não esperava. Sim, nós temos a criação de nossos filhos. Quando crianças, fácil de dominar. Quando vão se tornando adolescentes, eles entram em fases e mais fases diferentes. Aí a luta também vai diferenciando. Hoje, por exemplo, você, para controlar um adolescente em casa, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ter paciência, tolerância, que é justamente tensões, preocupações. Porque todo pai quer ter seus filhos bem casados. Todos os pais, todos nós como pais. Mas o que acontece? Nós precisamos lembrar que quando éramos jovens, também nós demos uma série de preocupações a nossos pais. Então, é uma cadeia, é uma sequência, e nós temos que entender essas fases e também não esquecer que lá no ainda jovem, solteiro, lendo aqui as cartas de Paulo, ele está dizendo: queria que todos fossem como eu, não casasse, mas, contudo, terão tribulações na carne.
abraçamos esta causa, decidimos ao casamento. Então, nós temos que entender que foi uma decisão nossa. E agora, depois de casado, as dificuldades, os problemas, não, nós abraçamos isso lá no começo. E agora nós temos que lembrar que temos que resolver o problema. Tem como resolver? Sim. Tudo se resolve na oração, no conselho, nos acertos. Mas não tem como fugir dessa responsabilidade. Às vezes a esposa reclama tanto do marido e às vezes o marido reclama tanto da esposa, mas todos tiveram a oportunidade de conversar um com o outro, analisar um ao outro antes de assumir o compromisso matrimonial. Por isso tem um período de namoro. Os pais liberam e tudo dentro da ordem, da decência, da obediência da palavra. Agora, a decisão de casar, o pai não pode tomar uma decisão no lugar do filho. Que quem vai viver com aquela moça não é você, papai, é ele que vai viver. Então, ele tem o direito de decisão. E vice-versa. Também é um ponto importante. Nós, os pais, não devemos estar intervindo além dos limites na vida de nossos filhos. A própria Bíblia diz: não provoqueis ira a vossos filhos. Então, nós temos que entender o nosso limite como pai e até onde nós podemos caminhar com eles em orientações e conselhos. A criança você domina, mas depois que ele se torna um adulto, você aconselha. Ele é bem teu amigo, teu companheiro e seu filho. Por isso que é muito sério. Inclusive, eu tenho, desses meus 51 anos de pastoreio e de vida, 70 e tantos anos, 75 anos aí, vamos para 76, aliás, para 77. Estamos até meio perdidos aí na idade. Eu tenho visto muitas coisas acontecerem. Eu presenciei pais que prendeu tantos filhos, tanto, que chegou a um ponto de causar sérios problemas. E analisando, a culpa foi o exagero dos pais. O exagero dos pais. Então, nós temos que entender que o que mais precisamos pedir na criação da família é sabedoria. Você tem que sempre nos cultos de oração orar: Senhor, dá-me sabedoria para conduzir os meus filhos, tanto o pai como a mãe. Por muito que você sabe, por muito que você tem experiência, você sempre terá problemas novos e você precisa estar orando o tempo todo, pedindo sabedoria para ministrar sua casa. Cada filho tem uma natureza diferente. Só Deus, através das suas orações, Ele ministrará a sua casa. Esse é um conselho pastoral que eu estou lhe dando aqui, tá bom? Agora, nós não vamos entrar em outros assuntos, não. Eu tenho aqui o caso das benevolências, eu não vou falar disso aqui agora. Eu quero falar mais sobre esse conselho de Paulo no versículo 28. Então, você vai ler na sua Bíblia e você até vai rir um pouco e dizer: engraçado, eu escolhi essa cruz lá no começo e agora quero jogar a cruz fora. Não quero assumir. Por que você casou? Ninguém te forçou. Ninguém forçou você a casar. Ninguém me forçou a casar. E a moça, vice-versa. Então não tem como. Nós escolhemos. O melhor que nós fazemos é buscar solução e não separação. Quantas pessoas que separou? Tentou o segundo casamento. Bom,
No segundo casamento, a tribulação vai ser dobrada. Primeiro, porque quebrou o primeiro voto. E pensa agora encarando o segundo voto, sendo que o primeiro foi quebrado, e carregando essa acusação na mente 24 horas. Como vai ficar isso? Se aqui está difícil você carregar o fardo, pensa bem com essa culpa enfrentar o outro compromisso matrimonial. E o diabo põe isso na cabeça das pessoas e faz eles entender que o divórcio é a solução. Não é. A solução é um conceito. A solução é uma conversão. Se o marido percebe, um dos pontos importantes que nós precisamos ver é o que Paulo disse. Eu já estou encerrando meu conselho. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha, eu vou te dar um conselho. Eu sempre me examino se estou sendo um velho rabugento ou não. Você tem que. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem idoso que eles estão assim, manda para um, manda para o outro, que não convive com ninguém. Teimosos, malcriados, brigam. É um problema sério. E nós temos que examinar a nós mesmos. Eu estou te falando que eu sou idoso tanto quanto você. Nós temos que estar nos examinando, gente. E os casais novos também. Tem marido iracundo. Depois nós vamos falar no nosso conselho pastoral o que é o iracundo. É aquele que fala 24 horas. Se a mulher arruma a casa, está tudo certinho, tem o que falar. Ele só sabe malhar, nada mais. Quer dizer, é a questão que a própria pessoa tem que examinar a si mesma. Você já tirou um tempo para você sentar e dar uma analisada em você, que você está se tornando uma pessoa insuportável, indesejável, e não quer se corrigir, não quer mudar nada. Vice-versa, tanto mulheres pode ocorrer isso, como também com os maridos. Estão entendendo? Então, quando Paulo diz examine o homem a si mesmo, ele está mandando eu tenho que me examinar. Eu sou um pastor, eu tenho que examinar. De repente, me torno uma pessoa totalmente difícil. E não é assim. Tudo nós temos que corrigir pela Bíblia, pela palavra. Agora, lá atrás nós escolhemos o casamento. Carta para lá, hoje é telefone, né? Internet. E às vezes até excede os tratamentos, né? Chamando de meu amor uns dos outros em pleno namoro, com um palavreado pesado já um com o outro. E quando casa, assusta. Eu não sabia que era assim. Quando você... Não, calma lá. Ninguém é perfeito. Todo casamento, se não houver graça, não vai permanecer. Então, eu quero encerrar minha palestra entregando uma chave na sua mão. Graça. Ou se você não tiver graça com a sua esposa, e se a esposa não tiver graça com o marido, vocês não vão terminar juntos e o problema secundário será pior do que isso que vocês estão enfrentando. Vai você por aí buscar uma mulher perfeita, uma parceira perfeita. E você vai achar encanto nenhum. Está entendendo? Todo ser humano é imperfeito. O que nós precisamos ter é graça, uns para com os outros. Se a graça, que é o amor, que é o pacto incondicional, fracassar, encerrou o casamento, família dispersada, filhos numa casa, na outra. Mas enquanto houver a graça, o perdão, o lar está unido. Que Deus te abençoe. Não esqueça,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e seja sincero com você, tenha humildade. Procure reconhecer suas falhas antes que alguém reconheça. O povo está te vendo aí. Né? Eu sei está aí com um baita de um complexo, achando que não está errando, que não está fazendo nada errado. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. As coisas não é assim. Então, que Deus te abençoe e que esse rápido conselho possa te ajudar, prezado irmão. Você possa mudar seu comportamento dentro da sua casa, com a sua esposa e com seus filhos. E a mulher também possa mudar o seu temperamento dentro da casa, com seus filhos e seu esposo. Para isso, nós temos uma oficina que se chama culto de oração, jejum. Vem às quarta-feiras para o culto, vem jejuar. Vamos jejuar, vamos consagrar. Vocês não casaram para derrota, vocês casaram para um sucesso. E sucesso tem preço. Você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pelo seu lar. Quarta-feira, culto de oração, jejum, consagração e à noite, súplica, oração. Com certeza, você obterá resposta, solução em tudo aquilo que você precisa e necessita. Deus te abençoe. Vamos aguardar o nosso próximo conselho pastoral. Deus abençoe a todos. Deus vos guarde. Amém.